Então, eu queria agradecer o convite, né, feito pelo Elton, meu ex-aluno, e vou falar sobre um período há mais de 50 anos, que é o movimento estudantil, focando no 68. O que eu fiz de errado aqui que desapareceu todo mundo? Que só eu, né? Não, é assim mesmo, professora. Vou Ah, passar bom, você. que eu sou semi-analfabeta em informática. Muito bem, então eu vou falar desse período, porque é o período que eu vivenciei, né? Eu era em 1968, eu era caloura de História na Universidade Federal do Paraná, eu fiz ali a minha formação toda, e o movimento estudantil era muito atuante, era realmente um fenômeno no Paraná e no Brasil todo, né? E eu participei desse movimento estudantil, representando quase sempre o Centro Acadêmico de História, no Diretório Acadêmico, no DARP, que era o Rocha Pombo da época, participava das assembleias, das passeatas, enfim, das manifestações contra o ensino pago, por mais vagas, por reformas curriculares, por uma reforma universitária democrática, porque em plena ditadura se discutiam essas questões, e também a ampliação de vagas era um problema muito sério. E eu participei até dezembro de 68, intensamente dessas movimentações, que depois eu posso esmiuçar na parte de perguntas, né, que me serão feitas. O que eu queria era contextualizar um pouco o movimento estudantil. Eu escuto muitos jovens, hoje já nem tanto, mas recentemente ainda, lamentando que não tem movimento estudantil como tinha, não vai ter nunca mais, porque movimentos de massa do tipo que houveram nos anos 60, 70, até final da década de 80, dificilmente ocorrerão de novo, porque houve uma mudança muito grande nas formas de relações dos movimentos sociais, e mais recentemente, inclusive, as redes sociais, né? Então, o movimento de massa, como tínhamos, de botar, como no Rio de Janeiro se pôs 100 mil pessoas numa passeata na década de 60, é um fenômeno que dificilmente vai se repetir. Não é para lamentar que não se repita, é para lamentar se não existir mobilização, ainda que em outras formas, né? Naquela época, nós não tínhamos outra forma de comunicação a não ser ir para a rua, distribuir panfletos, gritar palavras de ordem, enfrentar a polícia, era o que existia. Né? E isso foi muito bem articulado, haviam grandes lideranças que articulavam para que tudo corresse da forma mais organizada possível, né? Com alguns momentos pontuais muito ricos, como foi a tomada da reitoria em 68 e depois o cerco do Centro Politécnico, foram momentos chaves. Isso antes do ato institucional número 5. Depois de dezembro, com o AI-5, que vem uma repressão muito severa, então esses movimentos de rua eles não ocorrerão mais com tanta frequência e não com tanta intensidade, inclusive numérica, de participantes. Né? A partir de dezembro de 68, eu não acompanho mais, porque um grupo de estudantes foi preso numa reunião em dezembro de 68, que era um congresso regional da União Nacional de Estudantes, porque tinha havido o Congresso Nacional em Ibiúna, São Paulo, e todos tinham sido presos, né? Lideranças estudantis de todos os estados brasileiros estavam lá reunidos. Eu não era liderança, não considero assim.
eu vim de Maringá, onde eu morava, para estudar aqui em Curitiba, eu era lambari, perto dos peixes grandes, né? Mas nessa reunião que houve aqui em Curitiba, em dezembro de 68, eu era delegada, tirada em assembleias, as assembleias votavam, indicavam os delegados, eu era delegada para participar do regional da UNE. A ideia era fazer vários regionais e depois unificar as propostas aprovadas, né? Claro que foi um fracasso em termos de chegar a unificar essas propostas, porque a maioria dos regionais foram desbaratadas, né? Aqui em Curitiba, com muito estardalhaço, né? Achando que estávamos preparando alguma revolta maior, éramos grandes subversivos, que era o termo da época, né? Então, eu fui presa e eu não participei mais. Aí eu fico 1969 até dezembro, eu fico na prisão, e quando eu volto, eu vou para uma outra turma do curso de História, onde fiz bons amigos, que conservo até hoje, mas também fui para uma outra realidade. O movimento estudantil estava, de certa forma, sufocado, né? Algumas coisas aconteciam, mas quase na clandestinidade. Então, a minha participação no movimento estudantil foi meteórica, foi isso, né? Rápida, intensa, mas muito rápida, né? E depois eu só vou poder participar mais tarde, já na década de 70, a partir principalmente de 74, 75, há um crescimento dos movimentos sociais, aí não mais estudantil, e eu posso participar um pouco, muito pouco, porque aqui em Curitiba não aconteciam grandes articulações, né? Então, o que eu posso falar da minha militância estudantil é isto, né? Tem as particularidades que, se tiverem alguma curiosidade, eu posso responder. Então, essa minha fala é bastante curta, porque a minha participação foi muito rápida, né? Eu entro na universidade em janeiro, entrei com tudo, de cabeça, né? Porque fiz boas amizades, boas relações políticas, e em dezembro acabou, né, a festa para mim, porque daí eu fui presa, né? Então, daí vem o pós década de 60, que daí é uma outra correlação. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Pronto, apareceu a minha. É muito bom, né, ouvir um pouco dessas histórias. A gente agora no movimento estudantil muitas vezes acaba tendo essa grande comparação, né, do que é o movimento estudantil hoje em dia com o movimento estudantil de antigamente, né, que com certeza são coisas Não totalmente dá para diferentes. ficar triste por não pôr muita gente Sim, na rua. que são incomparáveis, né? São momentos totalmente opostos. A Perfeito. juventude vivia uma outra realidade, né? São coisas muito diferentes. Mas a gente queria, né, aqui conversando, perguntando alguma coisa que marcou muito você durante esse seu período, né? Você disse que foi um período curto dentro do movimento estudantil, mas que você diria que foi o que mais marcou, assim, para você? Uma história, uma passagem, alguma coisa que tenha marcado você, assim? A mim, o que marcou muito foi a tomada da reitoria, porque as lideranças, eu já disse que eu não era liderança, né? As lideranças articularam na calada da noite, como se diz, e bem cedinho elas foram para a reitoria e tomaram o prédio. Aí a polícia veio e cercou a reitoria. E daí é que vem a militância, o grosso, a massa, né, de militantes veio depois. Então eu fiquei atrás da polícia, a polícia estava cercando, e as lideranças é que ficaram na reitoria, que fizeram toda a movimentação da tomada da reitoria. Mas foi algo muito intenso,
sabe? Por quê? Pegou a polícia de surpresa, pegou todo mundo de surpresa, pegou a administração da universidade de surpresa, né? Foi muito bem organizado. Depois eu vim a saber algumas histórias da organização, que eles se reuniram num determinado lugar, não sei se na Praça Santos Andrade, num prédio lá, e fizeram a distribuição de tarefas. Quem que ia chegar, inclusive o meu marido, à época que eu era casada, ele saiu bem cedo, ele estava lá dentro, ele participou efetivamente da tomada da reitoria. E muitos amigos meus, eu não participei da tomada da reitoria, eu participei do apoio, porque daí a massa veio e encurralou a polícia. Então, a polícia ficou literalmente encurralada, porque daí os outros foram chegando, porque haveria lá uma reunião, uma manifestação. Foi algo muito bem planejado e muito empolgante. Até hoje, né, uma referência. Eu já vi uns 3 documentários sobre a tomada da reitoria, um melhor que o outro, né? E eu ouço relatos muito bons de pessoas que eu conhecia na época, que eu convivia, mas que eram lideranças, então eles estavam lá dentro, né? Para mim, o mais marcante não foi a minha prisão, não foram as assembleias de que participei, as passeatas, foi a tomada da reitoria. Ficou um marco, assim, inesquecível, né? Tem momentos que acabam, né? A gente percebe a força, né, dos estudantes. Ele se torna emblemático, né? Sim, é uma coisa bem, bem forte. Aqui o Elton está pedindo para você contar um pouquinho sobre como foi a sua prisão. Então, a minha prisão, nós fomos presos em 40 e poucos estudantes que estavam numa chácara ali no Boqueirão, logo depois do quartel. Parece que foi escolhido estrategicamente, ao lado do quartel, que ficava fácil da polícia chegar, né? Mas não foi aleatório. Se alugou uma chácara, foi alugada para sediar a reunião. E a reunião desses 40 e poucos, ela estava camuflada por um churrasco. Então, foi providenciado tudo que precisaria para o churrasco, né? A carne, etc. E, durante o churrasco, nós iríamos discutir as pautas do Congresso da UNE, do 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes. Só que antes da reunião começar, antes do churrasco começar, nós tínhamos recém-chegado lá e estávamos nos preparando para as discussões. A polícia chegou e cercou o local. E depois ficamos sabendo que alguém havia denunciado para a polícia. Sempre ficamos em dúvida, eu pelo menos não sei quem foi, podia bem ser o dono da chácara, né? Aluguei aí para um bando de estudante. Eu sei que a polícia chegou, cercou o local e prendeu todos. E armada, né? Muito bem armada, e eu me lembro que eles gritavam: para, senão eu atiro, né? Porque todo mundo tentou correr, não foi possível, prenderam 40 e poucos estudantes. E depois de uma triagem de 2 dias, porque nós ficamos incomunicável, naquela noite do dia 17 para o dia 18, e durante todo o dia 18, nós ficamos incomunicável, ninguém sabia onde nós estávamos. Pais, amigos e simpatizantes procurando saber onde nós estávamos na prisão do AU, onde já tinham preparado um local para que fosse feito o interrogatório para montar o processo. Eu, particularmente, eu pensei que seria solta logo, porque eu já tinha sido, eu e vários, né? Tínhamos sido presos ocasionalmente, distribuindo panfleto, participando de passeatas, e em seguida soltos. Eu achei que ia ser igual das outras vezes. Mas, quando foi no final do segundo dia, no final do dia 18, à noite, eles ofereceram um lanche. Até então a gente estava lá comendo migalhas, que
De vez em quando vinha um pão velho, quando vinha, estávamos com fome, com sede, com vontade de tomar banho, e nada disso era possível, né? Quando foi no final do dia 18, à noite, eles ofereceram um lanche, que era um verdadeiro banquete, para todos, sentados lá no refeitório, existem imagens abundantes sobre isso, e nos apresentaram a imprensa como subversivos que foram presos. Aí que caiu a ficha. Bem, agora não vamos sair daqui tão fácil, porque daí já nos apresentaram como subversivos, fizeram um estardalhaço. Se você pegar a imprensa da época, a imprensa escrita, né, porque os vídeos devem ter se perdido, você vai encontrar tudo isso, né? E aí nós ficamos. Aí eles separaram. Então, depois do interrogatório, eles deixaram 15 na prisão e soltaram os demais. E eu fiz parte desses 15. Então, daí teve o processo, a condenação, cumprimos a pena, né? E daí correu normalmente. A gente tem aqui mais uma pergunta do Luiz Manfredini. Grande Jiu-Jitsu, o movimento estudantil em Maringá, no Gatão Vidigal, onde a conheci? Imaginei que ele ia perguntar isso. Eu conheci o Manfredini em Maringá em 1967, porque ele ia lá fazer movimento estudantil. Ele era da direção da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Eu nem sabia o que era isso, mas ele ia lá e fazíamos reuniões políticas. O Manfredini é corresponsável por eu ter entrado nesta, sabe? Porque ele ia lá, ele trabalhava muito. Depois começaram aí outras pessoas que eu conheci lá em Maringá. Então, quando eu vim de Maringá para fazer vestibular, eu já estava pronta para a militância, né? Eu não vim só para estudar, eu já sabia o que mais que eu ia fazer aqui, né? Além de outras coisas. E então eu tive esse contato com o movimento estudantil. O primeiro contato com o movimento estudantil que eu tive foi através do Manfredini e alguns professores que davam aula em Maringá, que tinham vindo do Rio de Janeiro. Tinha um professor de francês, tinha um professor de filosofia, que também nos dava informação, mas a informação militante eu recebi do Manfredini. Depois, na sequência, eu entrei em contato ainda em Maringá com outras pessoas, daí já era uma militância fora do movimento estudantil, né? A Teresa Urba, a Noemi Osna, e eu não vou citar nomes, porque eu vou com certeza esquecer muitos deles, mas conheci também lá o Aloísio, que tinha um codinome André. Eu conheci o Aloísio Palmares como André, depois eu fui conhecê-lo como Aloísio, né? Essas pessoas iam a Maringá fazer o seu trabalho político, que eu não sei qual era, não devia saber na época, era para não saber mesmo, mas elas traziam documentos, literatura, né? E o Manfredini no movimento estudantil. Quando eu vim para Curitiba, o Manfredini já estava, até onde eu imagino, né, pela biografia, ele já estava se retirando do movimento estudantil e partindo para uma outra militância. Eu acho que ele era ligado à Ação Popular na época. Aí eu perdi o contato com o Manfredini por um bom tempo, como com outros companheiros, né? Eu perdi o contato, porque eles foram para outras militâncias fora do movimento estudantil, e no final do ano eu fui presa, daí perdi o contato, retomei muito depois. Prezo muito esses contatos, tenho pelo Manfredini uma grande amizade, uma grande consideração, gosto muito dele. A Elza aqui está falando, né, perguntando um pouco sobre o 30º Congresso da UNE, né, que foi conhecido como Congresso de Ubiúna em 1968 e foi palco de um dos episódios flagrantes do sufocamento imposto pela ditadura civil militar aos movimentos sociais, como a senhora destacou, né? Falando que foram cerca de 1.000 presos. A senhora tem mais alguma coisa sobre isso? Olha, eu acho que foi muito mais de 1.000 presos, sabe?
Quando do Congresso de Ibiúna, em São Paulo, que acho que ela está se referindo, era cerca de 1.000 estudantes, porque era um congresso nacional, tinha estudante Aqui do Paraná tinha um ônibus cheio, eu não estava, eu não fui a Ibiúna, não era delegada a Ibiúna. Mas a Beth Fortes, por exemplo, que é minha grande amiga, irmã até hoje, que depois nós fomos colega de AU, né? A Beth esteve em Ibiúna, e era muita gente mesmo. Você vê as fotos da época, era, acho que em torno de 1.000 mesmo. Aqui não, aqui foi 45, mais ou menos, 46, né? E em outros estados. Agora, estudante preso teve muito mais, passa de 10.000, com certeza, fácil. Por quê? São aqueles que foram para outra militância, como eu me referi ao Manfredini. Ele foi militar em outra coisa e ele foi preso, mas ele era um estudante, um jovem estudante, né? Ela tem razão, a Elza, também minha grande amiga, gosto muito dela, tenho grande admiração, uma grande professora, diga-se de passagem. E a Elza tem razão quando fala de que sufocou os movimentos sociais. Isso era ponto de honra para a ditadura, sufocar todos os movimentos sociais, não só os movimentos de massa, porque o movimento camponês ele não era necessariamente de massa, né? Como é hoje o MST. O MST é um movimento social, o mais respeitado do Brasil hoje, sem dúvida, ele é a liderança no respeito aos movimentos sociais, mas ele é também um movimento de massa. Ele leva massa, né, para as manifestações. O movimento camponês, por exemplo, não fazia isso na década de 60. A estratégia era outra, mas era ponto de honra para a ditadura militar sufocar os movimentos sociais. E ela conseguiu, sabe? Ela não conseguiu acabar com o pensamento da oposição, com as pequenas articulações, mas o movimento social organizado, ela caiu de pau matando, como se diz, né? Ela conseguiu realmente sufocar, desde o movimento contra a caristia, o movimento camponês, que vai ressurgir só mais tarde, até os movimentos armados, né, como a guerrilha do Araguaia e a guerrilha urbana, que ela massacrou mesmo, né? O filme Marighella mostra bem isso, né? Existem outros filmes também. Esse congresso, né, de Ibiúna é até hoje muito relembrado e muito falado, né, pelo movimento estudantil. Aqui, eles estão perguntando um pouco sobre a sua prisão, né? A Léa Rezende perguntou quanto tempo você ficou na prisão do AU. Eu fiquei um ano exato. Eu fiquei de 17 de dezembro de 68 a 17 de dezembro de 69. Eu vou aproveitar a pergunta da Léa para dizer o seguinte: no primeiro julgamento, olha o absurdo, por supostamente ir participar de uma reunião, eu fui condenada a 4 anos. E os meus outros colegas, eles dividiram o bloco em 2. Um bloco foi condenado a 4 anos e o outro bloco a 6 anos e meio. Daí, quando foi feita a apelação, o bloco dos 4 anos foi reduzida a pena para 1 ano e o bloco dos 6 e meio foi reduzido para 1 ano e meio. Então, eu fiquei 1 ano. A Beth Fortes, por exemplo, que dividia a cela comigo, ela ficou 1 ano e meio. Portanto, ela ficou 6 meses sozinha, né? Porque eu saí com 1 ano. Aqui a Juliana, né, tá elogiando a senhora, falando: professora Judite, a senhora é uma fonte histórica viva. Parabéns pela clareza e riqueza nos detalhes. É preciso continuar contando essa triste página da nossa história, a repressão e autoritarismo do regime militar. E aí ela pergunta: a senhora foi torturada ou viu algum companheiro seu ser torturado? Olha, eu vi, o nosso grupo não teve tortura física, o grupo da Chácara do Alemão, né, assim dito, mas nós vimos muita gente ser torturada, chegar lá
torturada, e eles prenderam uma pessoa que nós chamávamos de Janetinha, porque o nome dela era Janete e ela era muito miudinha. Tiraram ela de madrugada, não, às 5 da tarde, vieram buscá-la, disse que era para um interrogatório, e ela só voltou para a nossa cela em torno das 4 da manhã, barbaramente torturada. Acrescentar que ela foi solta sem sequer um pedido de desculpa. Nunca teve processo contra a Janete. Agora, o nosso grupo não teve tortura física. Aqui uma outra pergunta, né, do Hugo Moura. Professora, sendo militante, tendo passado Hugo foi meu aluno. Por uma experiência intensa, como foi cursar História na UFPR? Havia algum tipo de militância no curso? Olha, cursar História na UFPR foi muito interessante, porque a direitona, dominava na época, né? Cecília Westphal, Altiva Pilate e outros, eles que dominavam. Então, quando eu comecei o curso, era muito complicado. Quando eu voltei, depois que fui solta, reintegrada, a professora Cecília me chamou num canto lá do corredor e me fez uma bela preleção, ver se você toma juízo agora, não vai aprontar de novo e não sei o quê, e, enfim, fez um sermão. Mas a convivência com os colegas foi muito boa. Eu não me lembro de um colega sequer que tenha sido hostil comigo por conta da minha história política. E eu tenho, até hoje, tenho bons amigos da minha turma de graduação, né, do meu tempo de graduação. Entre os professores também, com raríssimas exceções, de 3 ou 4, eu nunca fui hostilizada. Eu tive professores que eu percebia um apoio implícito, né, como o professor Rui Wachowski, o professor Jaime Cardoso, o professor Carlos Antunes, que era assistente na época. Eu nunca tive uma hostilidade assim por parte dos professores. Isso depois que eu saí da prisão, porque no ano de 68 eu tive que discutir com muitos professores, não no curso de História, não tive nenhum choque, né, assim, mas um professor de Antropologia, um de Economia, que eram contra o movimento estudantil, e eles, cada manifestação que tinha, a aula seguinte, eles começavam falando contra a manifestação, né? Mas, de uma forma geral, foi muito tranquilo fazer a graduação ali, o mestrado, o doutorado, e entrei tardiamente para ser professora, porque os concursos eram manipulados por esse grupo de direita, né, que tinha ligações com o MEC, com o Conselho Federal de Educação, com a ditadura, enfim, né? A Cecília era muito amiga da filha do Geisel e até do Geisel, porque o Geisel morou em Curitiba, ele morou ali perto da reitoria, ela tinha amizades, né? Então os concursos, depois, só no final da década de 70, que começou a ter concurso amplo, né? Teve um concurso. O pessoal está saudando, né, e parabenizando a senhora pela história, pela sua carreira. A Juliana ali, né, falando um pouco sobre a admiração dela, né? Agradecendo a clareza e a riqueza nos detalhes. É muito importante, né, que a gente continue contando essas histórias, que a gente continue relembrando. E lembrando que isso aconteceu aqui também, né, aqui no Paraná. Às vezes a gente fica tão centrado no que aconteceu no Rio, São Paulo, e esquece que o nosso estado também tem, né, uma história de luta. A Leia diz ali, muito bom ouvir o Judite contar a sua experiência. A Dulce também é minha amiga, foi minha aluna. É muito bom vê-la e ouvi-la.
Então, a gente... Olha, eu concordo com você que essa história tem que ser contada, preservada. Agora, eu acho que tem dois blocos, basicamente. Um é o bloco dos depoimentos, porque o depoimento, eu dei um depoimento exaustivo para o projeto que o Narciso coordenou, do Tortura Nunca Mais. Eu acho que aquele lá é o caminho para os depoimentos. Elogio sempre que posso o trabalho do Narciso, porque o trabalho dele é de memória, e a memória é uma coisa, ela tem que depois ser cotejada, né? Eu não falo muito sobre isso. Enquanto eu dava aula, enquanto eu fui professora da Federal, eu nunca falei da minha militância estudantil e tal, porque acho que não era o fórum, né, para isso. Mas a memória, ela tem que ter dois blocos no mínimo, porque pode existir outro. Um da memória e o outro dos documentos. E que se faça cotejo disso, né? É uma coisa que o grupo Tortura Nunca Mais, o projeto Tortura Nunca Mais, do Dom Evaristo Arnes e outros, ele tenta fazer isso, ele tem as memórias. Agora, é preciso ter um volume das complementações, porque a memória falha, né? Ou então se exalta. Eu conheço pessoas que exaltam sua participação, daí delira um pouco, né? Mas nós, historiadores, trabalhamos com história e memória nessa perspectiva. É preciso contextualizar a memória, o momento em que ela está sendo divulgada, e eu concordo plenamente com todos que dizem que tem que ser divulgada. Uma última pergunta aqui. O Manfredini perguntou para a senhora o que você acha, né, sobre a atual conjuntura política aí do Brasil. Manfredini, não faça pergunta difícil. Olha, eu acho que nós estamos passando por um período, e veja, eu estou falando do alto da minha velhice, né? Da minha experiência vasta. Você veja, o 68 já tem mais de 50 anos, e eu vivi intensamente. E de lá para cá eu acompanho, eu sou uma pessoa que acompanho a conjuntura, estou sempre de olho na realidade. Eu nunca vi um período tão triste, sabe? Tão complicado. Ele é triste do ponto de vista das pessoas que estão vivenciando isso, e ele é muito repressor do ponto de vista político, né? Essencialmente repressor. A impressão que se dá, se fosse pegar o Enfio, ele ia desenhar lá uma graúna ou um fradinho que levanta de manhã e diz: o que eu vou reprimir hoje? O que eu vou destruir hoje? Né? Qual que é o meu ataque hoje? E daí vai para fake news e ataca, e inventa, né? Porque uma coisa que me deixa pasma hoje, né? Eu fico exaltada quando eu penso nisso, é as figuras públicas que nós temos. Se tiver meia dúzia de figura pública respeitável, hoje, é muito. Porque as figuras públicas que nós temos hoje, elas são tão desrespeitáveis e desrespeitadas, porque elas não são, não têm, eu diria, elas não têm perfil para isso, elas não têm estopo, né? Eu nunca vi um período, desde que eu sou adulta e acompanho, desde meus 20 e poucos anos, eu nunca vi um período em que a figura pública seja tão desrespeitável, sabe? Não tem como você respeitar um coiso desse, eu me recuso a dizer o nome, não tem como você respeitar esses ministros, os deputados, a maioria, e aí vem eleição, a maioria dos nossos parlamentares hoje, em todos os níveis, são desrespeitáveis.
desde vereador até senador, né? A maioria, tem uma minoria que fica exprimida ali, né? Então, eu vejo a conjuntura atual com muito desalento, mas também com muita esperança, porque eu percebo nas manifestações, não só de rede, mas eu sou antiga, eu leio jornal, eu leio revista semanal, e eu vejo manifestações esperançosas, né? E acho que é por aí que tem que caminhar, porque a coisa está muito complicada, né? Tá feia a situação, né? A Elza, né, mais uma vez parabeniza você, disse: muitas jovens mulheres foram presas e resistiram com coragem. Nossa saudação, professora Judite, por sua luta e bravura. Tem um comentário aqui também: que legal poder rever a querida prof. Judite, formou gerações de atuais professores e pesquisadores no Paraná todo, por isso lhe sou grato. O Elton também relembrou que o sexto andar do Dom Pedro II era conhecido como Reino das Duas Cecílias, e a senhora, né, foi uma lutadora contra isso também. Eram duas Cecílias, mas vamos botar as coisas em pratos limpos. Tinha a Cecília Westphalen, de extrema esquerda, e a Cecília Helmut, de extrema direita, Cecília Westphalen, e a Cecília Helmut, que era de esquerda, até hoje, né? Então, vamos separar as coisas aí. É que a Cecília Helmut era da antropologia. Ela se aposentou pela antropologia. O Manfredini, né, parabeniza muito mais uma vez. O Manfredini não conta, porque nós nos gostamos tanto, nos damos tão bem, que os elogios rasgados ele faz toda vez. E eu também acho ele um grande escritor e um grande militante, né? Então, acho que sem mais nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui. A gente agradece mais uma vez a todos os camaradas que estiveram presentes, que participaram, assistiram, fizeram essas contribuições. E agradecemos você, professora, por essa história. Eu é que agradeço, sabe? Eu não me furto de participar. Eu nunca tinha participado de live, como eu disse, sou semi-analfabeta digital, mas nessa pandemia eu tenho participado até demais, porque já participei de uma meia dúzia. Para mim é muito, porque eu não sou... não domino bem, né, as ferramentas, mas eu não me furto de contar a minha versão, de dar a minha opinião, né, a respeito. Eu acho que isso é importante e acho o trabalho que vocês estão fazendo muito importante também. Se sair uma publicação maior, por favor, me mandem, me comuniquem, tá? Muito obrigada e até uma próxima. Professora.